Olá, turma! Mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender. Hoje nós vamos falar sobre a questão de contratação. Contratar errado sai caro. Aliás, eu diria que sai muito caro e você provavelmente pode estar passando por esse problema. E aí, como que evitar esses erros? Como passar, por esse processo que muitas vezes é árduo, às vezes a gente não sabe fazer e acaba contratando pessoas erradas, e isso gera um transtorno muito grande, porque muitas vezes a pessoa não serve e a gente acaba tendo que mandar embora. Isso acaba saindo muito caro dentro desse processo. Então, sempre fazemos uma pergunta: a sua empresa ela está contratando de forma correta ou ela está apagando incêndio? Erros no recrutamento custam muito caro para os nossos processos, para os nossos cofres, para o nosso caixa. Então, é importante a gente entender essa dinâmica para poder contratar corretamente e a gente poder ter processos cada vez melhores. Contratar sem critério pode gerar muita rotatividade, baixa produtividade e times desalinhados. Você já pensou e já percebeu que isso acontece dentro da tua empresa? Você fica insatisfeito com a contratação, você muitas vezes contrata de um jeito, na hora que a pessoa chega é de outra forma, é de outra situação. Isso tudo a gente consegue minimizar esse problema. Então a gente quer mostrar aqui quais são os principais erros dentro dessa contratação. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e eu ajudo empresas principalmente a se desenvolverem, criarem seus processos e gerarem melhores resultados. Empresas de pequeno e médio porte, a gente vem ajudando com muito resultado. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, só nos segue aqui no canal para você poder ter mais conteúdo aqui como esse. Vamos então ao cenário de hoje. Olha só, nós vamos falar aqui de 5 principais erros. O primeiro deles é a falta de clareza do perfil da vaga. Esse é um erro muito comum dentro das empresas, né? Se contrata pelo título da vaga apenas, né? E na hora que você vai fazer o processo seletivo, fica muito vago isso para dentro do contexto da sua empresa. Então é preciso aí fazer o que a coisa certa, vamos dizer assim. É você definir bem as responsabilidades, as habilidades necessárias para essa vaga, para depois não ter surpresas, para inclusive você mostrar para os candidatos o que vai acontecer dentro da contratação, se caso aconteça. É mostrar de fato, primeiro nós conhecermos o que precisa ser feito e depois nós mostrarmos isso para o processo seletivo e dentro do processo seletivo você também comunicar isso ao candidato ou aos candidatos. Isso ajuda muito na hora de elaboração do processo, de questionamentos, de perguntas a se fazer, de busca de informação por um candidato mais próximo da vaga. Então, não entre nesse contexto de simplesmente contratar pela vaga. Auxiliar disso, assistente daquilo, analista, engenheiro, o que seja, marketing, né? Então, eu tenho que saber quais são as responsabilidades e quais são as atividades que serão exigidas desse colaborador. Tá bom? E aí eu coloco as habilidades necessárias para cada uma das atividades, tá ok? Esse erro, ele é crucial, muitas vezes você não percebe, mas esse é um ponto fundamental. Quando não se sabe o que se quer, se contrata qualquer coisa. Então essa frase eu acho que cabe aí para você poder refletir. Vamos ao erro número 2, que é pressa ao contratar, né? Não adianta. Existe um tempo para fazer as coisas. Então, se eu tenho pressa, eu vou contratar errado. Já está ali, porque eu vou pegar o primeiro, não vou ter opções, e aí na urgência, muitas vezes, vou contratar errado. Eu vou ter baixo desempenho, vou ter dificuldade de adaptação, né? Eu vou ter baixa qualidade nas habilidades necessárias. Então, eu tenho que entender que existe um processo, existe um tempo para que as coisas aconteçam, né? Um filho demora 9 meses, tá certo? Um bolo demora algumas horas para assar dentro do forno, tá certo? Então, existe um tempo para isso. Então, eu tenho que primeiro entender qual é o meu processo e depois verificar qual é o tempo médio desse processo. E eu não posso simplesmente ter um candidato para uma vaga, porque daí a chance de erro é muito grande. Eu tenho que buscar mais candidatos, fazer a avaliação desses currículos através das entrevistas, através de dinâmicas, através de testes, e aí eu vou passando esses candidatos por etapas, até chegar à etapa final, onde a gente tem grandes chances de acertar nesse processo, tá bom? Então, esse erro também é um erro que nós cometemos,
e que acontece com muita frequência. Então, vá tentando aí já pensar em ações para você poder modificar isso aí. Erro número 3, também é um paradigma aqui, né, que existe muito dentro dos gestores, né, é contratar apenas pela técnica, pelo currículo. O currículo aceita tudo, né, e por mais que ele tenha um desempenho muito forte tecnicamente, pode ser que em termos de comportamento esse candidato não seja tão bom assim. Então é importante também você sair um pouco da parte técnica, começar a olhar comportamentos que esse candidato tenha, como que ele vai se encaixar dentro do seu time, como que ele vai se encaixar dentro da área, será que ele é de fato um agregador, consegue trabalhar em equipe. São coisas importantes que precisam ser avaliadas, porque senão você contrata pelo currículo e depois você manda embora pelo comportamento. Você já deve ter ouvido essa frase. Só que nós precisamos modificar, nós precisamos incluir dentro do recrutamento e seleção testes, avaliações, perguntas, de forma a avaliar o comportamento do candidato, tá certo? Então, priorize sempre a parte de encaixe, né, da cultura, que a gente chama isso de fit cultural, a capacidade de trabalhar em time, tá certo? E não só habilidades técnicas, porque muitas vezes é melhor você contratar alguém inexperiente, mas que tenha bom comportamento, porque o técnico você treina, o técnico você desenvolve. É que muitas vezes você vive na urgência, tudo aí é corrido, apagando incêndio, você muitas vezes não tem tempo desse processo de treinamento. E aí, então, você vai para qualquer um. E aí qualquer um acaba deixando o clima ainda cada vez pior dentro da sua empresa. É uma decisão sua, e aí você avalia o que faz sentido para você. Mas esse é um grande erro que acontece dentro das empresas. Outro ponto fundamental aqui de erro, que é o erro número 4, é a falta de um processo estruturado. Né? Como você não tem lá a definição, como você está na pressa, como você às vezes não quer avaliar comportamento, você acaba não tendo esse processo, você acaba não desenvolvendo esse processo, você não sabe que pergunta que faz, então você precisa estruturar. Né? Um cargo vai seguir um formato, outro cargo mais elevado vai seguir outro tipo de formato, você precisa estruturar esse processo, é o passo a passo de como tem que ser feito. Aqui a gente faz processo seletivo, então a gente tem primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, até a quarta etapa a gente tem. Dentro desse processo a gente tem muita certeza. Se a gente já faz isso e nós acabamos errando em alguns casos, imagine você que está sem processo, como que não funciona. Você vai contratar errado e isso vai gerar muito custo aí para a sua empresa. Tá certo? Então, avalie, desenvolva o que precisa ser feito. Quais são as etapas necessárias para esse tipo de cargo? Quais são as etapas para esse outro tipo de cargo que tem mais responsabilidade, que é da linha mais de gestão, que é da linha mais operacional, se faz de outra forma. Tá bom? Mas é importante ter uma estrutura, um passo a passo. Isso vai agilizar o seu processo. Isso vai fazer você identificar onde tem oportunidade de você melhorar. Então, isso que é legal dentro desse contexto, quando a gente cria processo, é melhorar constantemente, tá bom? A solução é você criar aí um processo estruturado, com entrevistas estruturadas, testes práticos, critérios bem objetivos, e aí partindo lá da descrição de cargo lá no início que a gente comentou aqui, tá bom? Que é uma ferramenta muito importante de gestão. O quinto erro é a falta de um processo de integração. Esse também aqui é um baita de um erro. Muitas vezes você contrata a pessoa certa e aí você faz um processo de integração ridículo muitas vezes. É um processo que não faz o menor sentido, deixando a pessoa largada, deixando a pessoa sem saber os objetivos da área, sem apresentar muitas vezes essa pessoa para o time todo, né, mostrando quais são os desafios, quais são as competências que essa pessoa tem para o time, tá certo? Então, avalie bem, né? É importante ter um processo de integração bem feito, bem alinhado, para acolher essa pessoa que está chegando. Essa pessoa está chegando, ela não sabe onde ela está se enfiando, e muitas vezes você sabe onde ela está se enfiando e você às vezes não quer abrir o jogo para essa pessoa. Então é importante ter aí, né, um processo de onboard, né, bem feito, né, que é chegada dessa pessoa, tá ok? E aí o teu RH precisa funcionar. Você que é do RH precisa estabelecer bem isso para deixar as pessoas mais tranquilas para esse processo. Como que evitar todos esses erros? É fazer o oposto dos erros que eu acabei de falar para você, tá bom? Então defina claramente o teu perfil da vaga, use técnicas de entrevista bem estruturadas, priorize o fit cultural, né?
é o comportamento dessa pessoa alinhado com o comportamento da empresa. Invista em testes práticos, se for necessário, para você identificar comportamento. Teste prático identifica comportamento. Tá bom? Tem que ser muito intencional. Você vai fazer um teste só para você verificar aí o perfil do candidato. Não, você tem que identificar de fato se aquele candidato faz sentido estar dentro da empresa. Tá certo? Então, cuidado com esses testes, às vezes, meio tabulados, porque muitas vezes eles acabam mentindo naquela hora. É importante você fazer testes práticos para identificar comportamento, porque comportamento é padrão. Ele faz dentro de uma sala de aula, ele faz fora da sala de aula, ele faz quando ninguém está vendo. Tá certo? Então, é importante compreender esse jogo dentro do cenário, tá bom? Implementar aí ó, o programa de integração eficaz para dentro do teu cenário de emprego. Contratar certo é muito mais barato do que demitir errado. Avalie isso, entenda os seus processos, faça um processo de recrutamento e seleção de forma estratégica, onde você vai eliminar aí desperdício de tempo, dinheiro, né? Se você gosta de jogar dinheiro fora, tudo bem, mas eu estou aqui querendo te ajudar a mudar esse cenário, porque jogar dinheiro fora sai do caixa imediatamente quando você faz uma contratação errada, tá bom? Então agora é hora de você revisar os processos, entender o que precisa ser feito, assista esse vídeo várias vezes e crie aí um plano de ação para você poder transformar esse processo de forma mais cheia de resultados para você, tá bom? Lição de casa é você avaliar todo esse processo, definir quais ações precisam ser modificadas e você planejar isso colocando responsável e prazo para acontecimento. Se você gosta aqui dos nossos conteúdos, se inscreve no canal, porque você sempre está tendo conteúdo aqui para te ajudar a fazer uma melhor gestão aí dos seus negócios. E se você precisar de uma ajuda mais intensa, a gente tem uma mentoria, mas daí para isso eu preciso bater um papo contigo para a gente poder avaliar em que momento da sua empresa você está. Gostou do nosso conteúdo? Curta o nosso conteúdo, compartilha. Com o maior número de pessoas, você vai estar ajudando essas pessoas a terem processos de recrutamento e seleção cada vez melhores, tá ok? Quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.